Quem quer ouvir a palavra do Senhor através da vida dele? Pastor Júlio, por favor. Aleluia, bom dia, queridos. Eu não sei se vocês perceberam, o Telmo me traz em Criciúma, 2 semanas depois ele já marca uma conferência teológica. Ele acha que eu não vejo essas coisas, eu vi. Ele já falou, Judson vem, mas não preocupa, já contratamos alguns teólogos que vêm logo depois dele. Tá joia, eu entendo, Telmo, a gente entende como que é a coisa. Aleluia, estamos felizes de estar aqui com vocês. Eu e April amamos muito vocês e é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês e experimentar a atmosfera, aquilo que o Senhor está fazendo. Eu fui tremendamente abençoado nessa conferência. Eu fui encharcado de esperança e de expectativa por essa nação. Não é segredo o quanto nós amamos a nação brasileira. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Eu cantarei a bondade de Deus. Come on, Jesus, Father God. Antes de eu compartilhar o que está no meu coração, hoje a gente estava conversando na mesa e a gente estava falando sobre como Deus está fazendo algo precioso aqui, né, nessa cidade, daqui dessa cidade, né, e como essa conferência sobre Betânia é muito pontual e profética para a nação brasileira. E uma das coisas que a gente estava conversando ontem também são algumas chaves e segredos que, se você perceber, em todos os avivamentos na história tiveram, em todos os movimentos da história, algumas características tiveram. E eu queria só ressaltar um que eu estava conversando com o Marcos hoje de manhã e foi muito forte no meu coração. Os voluntários que serviram nessa conferência, muito obrigado pelo carinho que vocês têm para servir o Senhor. Vocês não têm ideia de como um dos maiores segredos do mover de Deus são as coisas que nós não vemos. Você entende isso? Aquilo que ninguém vê, normalmente a gente pensa, o irmão na plataforma é bonitão, no meu caso, né, saradão e tudo mais. Ele, ó, que mover, esse cara trouxe mover. Ninguém sabe que muitas vezes o mover está naqueles que estão, como Jesus disse, você quer um mover? Fecha a sua porta quando ninguém vê. E aí, quando a porta estiver aberta lá fora, vai acontecer. Então, vocês que trabalham e trabalharam horas e horas e horas para
tinha um irmão, não sei nem se eu posso falar isso, que tocou comigo. Eu fiquei sabendo que ele ficou até não sei quantas horas, até 3 da manhã no hospital com a sua filhinha. De manhã cedinho estava lá tocando comigo. Muito obrigado, gente. Obrigado por servir o corpo de Cristo. Obrigado. Eu e April, nós temos 30 e tantos anos servindo a igreja de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, que não existe absolutamente nada melhor do que servir o corpo de Cristo, do que lavar os pés da igreja e fazê-los chegar onde o Senhor quer que eles cheguem. Então, é quando ninguém está vendo, aqueles que estão escondidos, servindo, que não estão com bandeira falando, olha o servo aqui, mas aquele que está silencioso. E eu queria só ressaltar isso, como que isso me abençoou esse fim de semana. Ver irmãos, eu sei que muitos ficaram na conferência, né? Mas eu saí de lá não sei que horas, meia-noite, 1h da manhã, e os irmãos estavam começando a desmontar as estruturas. E eu me lembro o mover que teve em Belo Horizonte há muitos anos atrás, era exatamente isso. Jovens chegavam 3 dias antes, eles falavam, a gente só quer estar aqui, preparar uma atmosfera para que Deus mova. E às vezes ficavam 2 dias depois trabalhando, limpando as coisas. Então eu queria dizer para vocês que isso é priceless, isso não tem preço. É um dos ingredientes que Deus está restaurando na igreja. E eu quero ser bem sincero, tudo que Deus faz na história envolve voluntariedade. Sobre Jesus, estou ficando empolgado, não pode. Contrata mais uns 3 teólogos depois dessa pregação. Jesus, trato como eu estou falando. Jesus, a Bíblia diz dele assim, eis-me aqui, no livro está escrito ao meu respeito. Jesus se ofereceu para a cruz. Voluntariedade é parte do caráter e da essência dos céus. Vocês entendem isso? Por isso que eu vou te dar um conselho. Você que está aqui, começa a ler o livro. E quem sabe você vai encontrar o seu nome lá em algum lugar. E aí você vai correr para Jesus e vai falar, Senhor, eu estava lendo ali num livro. E aqui eu estou para servir, naquele lugar que o Senhor falou que é para servir. Come on. Interessante que tudo que Deus faz inclui voluntariedade. O que aconteceu? O Senhor, Moisés fica 40 dias no monte, no meio da glória, o mover tremendo, a coisa maravilhosa acontecendo. E aí Deus dá para ele um projeto. E aí o Senhor fala, agora eu quero que você desce e você procura apenas aqueles cujo coração voluntariamente se oferecerem. Não recebe dinheiro forçado. Não esgana ninguém para trabalhar. Eu só aceito se for voluntário, se for de coração. Eu não quero que você force ninguém, filho. Aqueles cujo coração se moverem, porque é um lugar para minha glória. Então não pode ter gente amargurado, gente com coração forçado, mas gente que com alegria serve. Come on. Então eu quero dizer que a igreja do Senhor está encontrando isso de volta. E isso me enche. Não precisa ter um homem na frente com um título gritando, você tem que fazer isso, senão Deus tem que servir, tem que me honrar. A língua, tem que fazer isso. Mais um teólogo, contrata mais um. Forçando você, porque nós cremos em um espírito que voluntariamente trabalha em você e te lança a você servir o reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, voluntários. As pessoas que vieram nessa conferência talvez esqueçam e nem lembram do seu rosto. Mas os céus não esquecem. Porque
Ele mesmo falou: quem dá uma água, um copo de água para um profeta, recebe galardão de profeta. Alguns de vocês falaram: opa, foi um balde de água que eu levei para o Telmo. Então Deus não vai esquecer do que o Senhor, do coração de vocês. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por servir os pequeninos. Muito obrigado por amar o corpo de Cristo. Ei, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui essa manhã. Para tocar especialmente, Senhor Jesus, quem o Senhor quiser. Mas eu queria pedir que o Senhor toque aqueles que voluntariamente se ofereceram ao Senhor. Que haja uma porção derramada. Dá um adiantamento, Senhor Jesus. Ó Senhor. Daqueles irmãos que servem, que passaram horas trabalhando nos bastidores, que ninguém viu. Ninguém viu, assim como aquela mulher que fechou a porta do quarto e orou e ninguém viu, Senhor. Como aqueles intercessores que oraram para mim e oram por mim, pela minha família, que ninguém conhece o nome deles, Pai, mas o Senhor conhece. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Espírito Santo, que venha uma graça sobrenatural sobre esse exército de voluntários, Pai, que o Senhor tem levantado na nação brasileira. Que não querem glória humana, que não querem aplausos, mas só querem de alguma forma cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu me lembro quando eu comecei, há mais de 30 anos atrás, nós fizemos algumas conferências de missões. E eu me lembro que eu falava com o Senhor assim: Senhor, e era sinceramente, eu falava: Senhor, talvez eu não tenha, I don't have what it takes, eu não tenho o que é necessário para ir para as nações. Mas Senhor, deixa eu lavar os pés de alguém que está indo. Deixa eu, de alguma forma, encorajar aqueles que estão indo e servi-los. Ei. Sabe, o mundo ainda não conheceu a igreja que está no coração de Jesus. Na hora que o mundo conhece a igreja que está no coração de Jesus, eles se assustam. Porque eles falam: uau, não é possível que eles amam desse jeito. Não é possível que eles pareçam. Existe um missionário que uma vez eles chegaram numa tribo e começaram a pregar sobre Jesus, e aí aquela tribo indígena falou: não, esse cara que você está falando é esse Jesus, ele esteve aqui entre nós, ele morou com a gente, e o túmulo dele está aqui. Esse Jesus, ele foi enterrado. Não, é Jesus da Bíblia. Não, ele foi aqui. Aí eles foram lá, descobriram que era o túmulo de um missionário. Em outras palavras, aquele cara parecia tanto com Jesus, que aquela tribo falou: quando você refere a Jesus, vai chegar uma hora onde, quando se falar de Jesus, o pessoal fala: não, eu conheço, são vários, eles são gêmeos, eles moram ali, eles reúnem no lugar ali, eu sei onde que eles estão na nossa cidade, eles já chegaram para a nossa cidade, they look like Jesus, eles parecem com Jesus. Ah, meus filhos, meus irmãos, como os céus esperam que nós sejamos parecidos com o Cordeiro. Calado, servo, generoso. Ah, que doce presença essa manhã, Senhor. Doce presença do meu Jesus. Ah, uma presença doce aqui. Deixa Jesus te tocar onde você está. Minha graça te basta.
Estenda suas mãos para mim, ora para que Deus me ajude a ser rápido. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 1. Que doçura! Que doçura! Sabe, quando Eliezer na Bíblia, El-Azar, que é a mesma tradução de Lázaro. Eu não vou pregar sobre isso, só ficar tranquilo. Nem eu sei onde que eu vou. Mas Eliezer, que também significa Lázaro, ele foi procurar uma esposa para o filho da promessa, que era Isaac. E ele pediu um sinal. Ele falou que seja aquela que sirva. Aí eu vou saber, é ela. Eleazar significa aquele, o favor de Deus. Em outras traduções, aquele que está ao lado para servir. Talvez seja parecido com a tradução hey, que diz isso não, que diz Paráclitos, o Espírito Santo, que ele prepara e ele procura uma igreja, e ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, dizendo, me dá um sinal de que essa é a noiva. Se ela tiver um coração de servir, se eu encontrar um de voluntariedade, eu sei que é ela. E eu creio nisso. E ontem eu estava pensando em outro aspecto de Lázaro, né? Maria, ela fala na Bíblia, Marta fala na Bíblia, mas você não ouve Lázaro falar nada. Mas ele está ali. E ele é amigo íntimo de Jesus. Parece que ele está ali. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo está aí. A presença dele, oh meu Deus, está aqui. Que doçura. Tu és bem-vindo aqui. Vamos atrair ele, só uns minutinhos. Você me ajuda antes de eu entrar na pregação. Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu falei, com certeza o Espírito Santo vai deixar eu pregar uma das 1000 mensagens que estão aqui no meu iPad. E Thelmo nem vai saber e nem vai me processar por isso. Mas eu acordei, o Espírito Santo compartilhou algo no meu coração que eu quero repartir com vocês. Em João capítulo 1. O tema dessa palavra, se eu pudesse colocar, seria: Ele se compadece. Vira para alguém que está do seu lado e diga: Ele se compadece. Vira para alguém do outro lado e diga: Ele me conhece. Vira para alguém e diga: Ele se compadece. Ele sabe quem eu sou. Ele se compadece. Ele me conhece.
em João capítulo 1. Vou gastar toda a minha teologia agora de manhã. Um versículo que eu aprendi em grego é enarche en hologos, kai hologos en prosotheon. Aí pronto, não está tão ruim assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é oh meu Jesus, eu fico empolgado, Senhor. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, diga a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade, exousia, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Hoje de manhã o Espírito veio tão forte sobre o meu coração. Quem é esse Verbo de Deus? Quem é esse Logos? Quem é esse Verbo? Quem é essa palavra que se fez carne? Quem é esse que se tornou forma de homem? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito. Ah, meu Deus. Vira para alguém que está do seu lado e pergunta: quem é esse que se fez carne? Quem é essa palavra que se fez carne? Vira para alguém que está do seu lado: don't you know? Você não sabe? Ele é o unigênito de Deus. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo esse Jesus. Eita, ei, ei. Aquele que é a palavra se tornou carne. Ele é o unigênito de Deus. A Bíblia diz que tudo que existe foi criado pela palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, esse que João diz que se fez carne, é aquele que sem ele nada do que existe existiria. Porque absolutamente tudo foi criado pela palavra. Diga, absolutamente tudo foi criado pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa, Judson, você está chovendo no molhado, a gente sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja constantemente se esquece.
Ele é. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Oh, Jesus. Quem é esse cujos olhos são como chamas de fogo? Quem é esse cujos pés como metal reluzente? Da sua boca sai uma espada afiada. Quem é esse cujas mãos são traspassadas, cicatrizes no seu lado? Quem é esse? Quem é esse? É o Filho de Deus, o Verbo de Deus, Senhor dos senhores, a estrela da manhã. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Quem é esse cujos montes se estremecem ao som da sua voz? Hey! Hey! Ha! Quem é esse que ressuscita os mortos? Este é o meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado. Quem é esse? Quem é esse Verbo que se fez carne? Tudo que foi, Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele não é um anjo, Ele é Deus. You get this? Ele é, come on. Eu fico pensando, meu Deus, eu não entendo. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. Eu não entendo. Eu podia ficar a manhã toda com vocês. Colossenses 1:15 diz assim: como eu amo esse Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Vira para alguém que está do seu lado, deixa eu te dizer quem é esse Verbo. Vira para alguém que está do seu lado e fala: deixa eu te dizer quem é esse cara. Que não tem formosura aparente nenhuma para os religiosos. Ele é a imagem do Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sabe, esse principado que tem oprimido a nação do Brasil e outras nações. Deixa eu dizer uma coisa, esse Deus, todo o trono foi Ele que criou. Se eles estão assentados é porque Ele ainda não soprou, porque a hora que Ele soprou, a hora que Ele soprar, com o sopro da sua boca, Ele destruirá o inimigo.
Quem é esse? Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. I wish we had, eu acho que a gente precisava ter um dia todo só para falar sobre esse versículo. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele eu sei que algumas pessoas não gostam que fique empolgado na igreja. Muito emocional esse pastor. Tô nem aí para você. Deixa eu dizer uma coisa, velho. Esse é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. É Ele que se fez carne. É para Ele que eu vivo. Para Ele eu me movo. Nele eu existo. Ele é a essência de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Príncipe da paz. Come on. A revelação de quem Jesus é has to be strong. Tem que ser grande, forte no meio da igreja. Tem irmãos que chegam para mim e falam: Judson, mas a guerra é difícil, os diabos são violentos. Esse é outro estudo, vamos lá. Você não conhece Jesus? Jesus. Vira para você, sacode alguém que está aí do seu lado e fala assim: faz tudo o que esse pastor te falar, mas saiba, fica tranquilo, o pastor Theo vai trazer alguns teólogos para consertar qualquer coisinha. Aleluia, estou brincando, gente. Como eu gostaria de estar nessa conferência, vai ser poderosa. São homens que a gente ama e respeita tanto. Aleluia, mas nós precisamos, viu, Theo? O Theo conserta muito. O que deu errado foi Judson que me ensinou. O que dá certo, ele não lembra. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: olha, você entendeu quem é esse verbo? Ele é Deus. Ele é o Criador do universo, das galáxias. A cada instante uma estrela é formada. É Ele. Jesus não é um anjo, não é uma influência. Ele é Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que era, que há e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E aí hoje de manhã, quando eu acordo, e eu estou sentado ali, a primeira pergunta que vem é: how come? Como é possível que esse Deus enxergue esse Judson? Come on. Como é possível que esse Deus ouça o meu gemido? Como é possível que Ele se importe com as minhas mazelas? How come? Como é possível
possível que Ele se lembre do meu nome? Como é possível que Ele sonhe comigo? Como que esse verbo e esse Deus me ame desse jeito e me deseje desse jeito? Aí você pergunta: é por isso então que você é maluco desse jeito por Jesus? É verdade, porque eu ainda não entendo esse amor. Ele não precisava se lembrar de mim, e sabe de uma coisa? Ele estaria absolutamente certo. Ele não precisava ter compaixão de mim, e ainda assim ele seria completamente, absurdamente justo. Ele não precisaria ter perdoado os meus pecados, e ainda assim ele seria absurdamente, maravilhosamente, tremendamente justo. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, como eu amo esse Jesus. Ah, como eu amo esse Jesus. Ah, como Ei, Jesus, Jesus, Jesus. Ei, 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 ei. Tem ciúmes de mim. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama. Me ama. Agora eu quero entrar na parte da pregação, mas eu tenho 2 minutos para terminar, que a gente tem que pegar um avião daqui a pouco. Vamos lá. Aleluia! Vamos lá. Salmo 103, versículo 14 diz assim:
Pois Ele sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Diga, Ele sabe quem eu sou. Diga, Ele se lembra que eu sou pó. Ele tem compaixão de mim. Vira para alguém que está no outro lado e fala: você ouviu isso? Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou pó. Mas mesmo assim Ele continua me amando. Ele sabe que eu sou vacilão. E Ele continua me olhando desse jeito. Hebreus 2:14, você vai ter que ler em casa o resto. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição. Uma das razões que Ele se fez carne é para entender as suas mazelas, para entender como dói. E sabe de uma coisa? He does. Vira para o seu irmão e fala: sabe de uma coisa? Ele sabe. Ele sabe como é difícil. Ele sabe quando você levanta pensando em desistir de tudo. Ele sabe quando você pensa em largar ministério, largar tudo, abrir mão de tudo. Ele sabe. Ele se fez carne para saber. Sabe de uma coisa? Eu sei que é difícil, mas eu sei que é possível. Você está entendendo isso? Para que por meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão ele deveria ser semelhante aos seus irmãos. I wish we had time. Eu acho que eu gostaria de ter tempo para falar sobre essas coisas com você. Olha o que diz aqui. Capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda sem pecado. Esse verbo que a gente falou tão brevemente, que é Deus, Ele olha para você num domingo de manhã e diz: eu sei exatamente o que você está passando. E eu sou capaz de ter compaixão, porque eu sabe aquela coisa que você está contando para o irmão e fala: você não tem ideia do que eu estou passando. Não fala isso com Jesus não, porque Ele sabe exatamente. Não fala para Jesus: Jesus, o senhor não sabe o que é isso. Ele sabe sim. Ele nunca te manda passar por algo que Ele também já não passou. Ele, E Ele sabe da dor que você está passando. Meu Deus, que presença tremenda de Jesus essa manhã. Que presença. Ele se compadece. Ele sabe que somos pó. Jesus, toca, Ele está te tocando.
Jesus. Ele está te tocando também. Está aí o amor de Jesus sobre a sua casa. Ei, Jesus. Jesus, és bem-vindo aqui. Jesus, desejamos ver tua face. Tua face. Diga: Jesus, és bem-vindo aqui. Jesus, desejado aqui. Quero ver tua face. Quero ver tua face. Ele se compadece de você. Essa manhã Jesus me deu essa palavra para compartilhar com você. Eu não sei porquê. Ele queria lembrar você que Ele está no controle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então fica tranquilo. Ele sabe absolutamente tudo o que você está passando. E essa manhã eu não vou pedir para Ele resolver tudo, mas eu vou pedir para que Ele revele tudo a você. E tudo quer dizer, revele que Ele é seu Pai, que Ele é seu Senhor, que Ele está no controle, que Ele é Deus, e que Ele se compadece, e que Ele entende, e que Ele sabe que é difícil, e que Ele sabe que tem vontade de... Ele passou por tudo isso. Não, Jesus não pensou em desistir, pensou sim. Eu acho que na hora que Jesus viu alguns dos discípulos brigarem para quem sentava do lado da direita e da esquerda, Ele falou: onde que eu assino aqui para ir embora? Eu não aguento não. Então eu queria orar por você. Já passei os minutos, vocês me perdoam. Posso orar com você? Eu amo muito vocês, viu, Thelma? Vocês são amados. Meu e da April. Vocês são um presente de Deus para as nossas vidas. E nós declaramos sobre essa casa que a graça de Deus, a paz do Senhor, o óleo do Senhor, a revelação desse verbo que se fez carne vai ser tão intensa. E esse Deus imensuravelmente poderoso, infinitamente Brian, que a gente não consegue entender, Ele se compadece do pobre, do rico, do doente, do deprimido, do enfermo, do sarado. Ele entende como é difícil e Ele nos dá graça para passar por isso. Fica de pé se você puder. Estenda as suas mãos. Há uma graça de Deus nesse lugar. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã para que teu amor seja derramado nesse lugar, Pai. Cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai, vai levar essa revelação nas suas entranhas. Ele se compadece. Ele tem compaixão de mim. E eu libero agora uma unção fresca nesse lugar. Isso, toca. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando ali atrás. Vejo o óleo de Deus sendo derramado sobre vocês. Isso. Está aí. Jesus está derramando algo fresco está sendo derramado essa manhã. Seja cheia do Espírito Santo. Isso está te tocando. Jesus está te tocando. Jesus está tocando em pessoas aqui essa manhã.
Ei, oh, libera, Senhor Jesus. Libera óleo fresco. Libera a tua presença nesse lugar, Senhor Jesus. Libera, Senhor Jesus. Me ama Ele.